Olá, vamos continuar com a leitura e comentário do artigo Tratamento da água de poço antes do uso na aquicultura, parte 5, tá? Vamos falar agora sobre o pH da água, que é o ponto 4, tá? pH da água, que é o ponto 4. Vamos dar uma olhada aqui. O Cassiano, que é o Eric Cassiano, né? O autor do artigo, ele começa falando conceitos muito básicos sobre pH. pH representa uma escala de números entre 0 e 14, pH 7 neutro, menor que 7 ácido, acima básico. Uma vez que o pH é medido em uma escala logarítmica, então existe uma diferença de 10 vezes entre cada incremento. Por exemplo, o pH de 6 é 10 vezes mais ácido do que o pH 7. Então esse destaque é importante, tá? O pH é uma fórmula logarítmica, tá? Que foi criada para simplificar a apresentação dessa grandeza química, né? Que basicamente é concentração de íons H+ na água. Para não lidar com números muito pequenos, né, foi proposto e aceito essa sugestão de logaritmizar a concentração de íons H+, e apresenta isso tem uma apresentação mais conveniente, né? 5, 6, 7, enfim, entre 0 e 14. Só que, no fundo, permanece que o pH é a concentração de íons H+. Logo, quando você tem, como ele está falando, uma variação de um ponto de pH, por exemplo, de 6 para 7 ou de 7 para 6, enfim, você tem aí uma variação de 10 vezes na concentração de íons H+, tá? De 6 para 7, essa concentração diminui 10 vezes, né? De 7 para 6, essa concentração de íons H+ aumenta 10 vezes. Então percebam que pequenas variações de pH têm importância, né? Devem ser consideradas com atenção. Por exemplo, uma variação de 0,5, né? Isso é uma variação que vai impactar a fisicoquímica da água e pode ter efeitos sobre a biologia aquática, tá? A maioria dos animais aquáticos, eles se desenvolvem, vivem bem dentro de uma faixa de pH entre 6 e 9, tá? Entretanto, algumas espécies preferem águas mais ácidas, como é o caso da tilápia, outras preferem águas mais básicas, e particularmente durante a fase reprodutiva. Tendo em vista que o pH das águas subterrâneas pode variar, a determinação do seu valor é chave para o desenvolvimento de uma unidade produtiva de aquicultura funcional. Claro, né, um dos cuidados antes de utilizar água de poço no abastecimento dos tanques de criação é medir o pH da água para ver se há necessidade de algum ajuste, né, para menos ou para mais. Geralmente, pela concentração, o acúmulo de CO2 nas águas de poços, esse pH tende a ser baixo, água ácida, né? Então, talvez seja necessário fazer a calagem dessa água. A exceção a essa regra é quando esse CO2 encontrou um leito calcário, solubilizou o calcário e você tem aí uma água alcalina, certo? Além disso, o pH interage com outros parâmetros, tais como CO2 e alcalinidade, e também determina a toxicidade da amônia, né? Quanto maior o pH, mais tóxica é a amônia, certo? E também de alguns metais, quanto menor o pH, mais solúveis os metais eles se encontram. Por exemplo, alumínio e ferro, tá? Aumentam as concentrações na água à medida que o pH cai, certo? Então, esse foi o tópico 4 sobre o pH da água. Vamos para o ponto seguinte,
que é a alcalinidade da água, certo? Que é o ponto 5. Vamos ver aqui. A alcalinidade das águas subterrâneas é diretamente influenciada pela composição geológica do aquífero, tá? Pelas rochas e pelo solo que entram em contato com a água subterrânea. A alcalinidade é a quantidade de bases presentes na água, principalmente carbonatos e bicarbonatos. Essa definição aqui, pessoal, que eu vou ler para vocês agora, eu achei excelente, excelente. Olha, a alcalinidade também pode ser definida como a quantidade de íons hidrogênio que a água pode absorver antes que o pH comece a cair, tá? Que é exatamente o poder tampão conferido pela alcalinidade, tá? A alcalinidade é a quantidade de íons hidrogênios que a água pode absorver antes que o pH comece a cair, tá? A alcalinidade desejável, a faixa de alcalinidade desejável para a criação de peixes varia entre 75 e 200 miligramas por litro, né? Em carbonato de cálcio equivalente, que é a unidade de alcalinidade, tá? 75 já está excelente para tilápia, tá baixo ainda para o vanamei. Para o vanamei, pelo menos 100 miligramas por litro, certo? E alcalinidades muito altas, você pode ter problema aí de toxicidade da amônia, certo? E pode ter problema de produtividade primária por conta da precipitação dos fosfatos. Entretanto, isso pode variar, né, qual seria a alcalinidade ideal, né? Essa alcalinidade ideal pode variar com a espécie cultivada e com o ciclo de produção, certo? Esse foi o ponto 5, alcalinidade da água. Vamos para o próximo ponto, que é justamente dureza da água, ponto 6, tá? Dureza da água, ponto 6. Vamos ver aqui. Assim como a alcalinidade e a dureza das águas subterrâneas, ela é diretamente influenciada pela composição geológica do aquífero, pelos solos e rochas aos quais a água tem contato. Enquanto a alcalinidade é a quantidade de bases presente na água, a dureza é a quantidade de íons divalentes, melhor falando, concentração de metais alcalinos terrosos, tá? Concentração de metais alcalinos terrosos, que vão prevalecer cálcio e magnésio. Esses metais alcalinos terrosos são tipicamente representados pelo cálcio e magnésio. Cálcio e magnésio não são apenas essenciais para o crescimento de peixes e camarões, mas eles também ajudam a prevenir a perda de sais, tais como o sal de potássio dos tecidos dos peixes, ou seja, eles têm também um papel importante na osmorregulação, tá? A dureza da água auxilia, contribui com a atividade osmorregulatória do animal, tá? Alguma dureza, particularmente na forma de cálcio, ou seja, a dureza cálcica requerida para o crescimento ótimo dos peixes e dos camarões também, afinal de contas, eles absorvem esses minerais da água, tá? Tanto o cálcio quanto o magnésio. De modo similar, o pH e a alcalinidade, a dureza desejável vai depender da espécie cultivada e do ciclo de produção, mas uma faixa geral de recomendação de dureza, isso para peixes entre 100 e 250 miligramas por litro, tá? Mas isso daqui é mais para a tilápia, por exemplo, né? O vanamei, você pode trabalhar com valores de dureza bem mais elevados do que esses, afinal de contas, é um camarão marinho que veio num ambiente em que as águas têm dureza total acima de 6.000 miligramas por litro, que é a dureza da água do mar, certo? Esse foi o ponto 6, dureza. Vamos seguir para o ponto 7, que é exatamente manejo da alcalinidade e da dureza da água, tá?
O manejo mais comum, pessoal, de alcalinidade e dureza é a elevação de ambos, né, com a calagem. Você tem águas ácidas, águas moles, né? Aí você aplica o carbonato de cálcio, ou melhor, o calcário, a cal, né? O bicarbonato, e você corrige essas variáveis. Só que o Cassiano, ele fala inicialmente a situação inversa, quando você deseja diminuir, né, a alcalinidade e a dureza, quando você quer dessalinizar a água. Vamos ver aqui, ó. Dependendo da espécie cultivada e da fase de produção, pode ser necessário reduzir a alcalinidade e a dureza. Tá? Você pega uma água de poço muito salobra, tá? Uma dureza muito elevada, às vezes uma alcalinidade muito elevada também pode acontecer, tá? Uma alcalinidade maior que 300, por exemplo, miligramas ou até mais. Você talvez pense, né? Ou tenha que dessalinizar essa água. Aí com a dessalinização, você acaba reduzindo não só a salinidade, mas também a dureza e a alcalinidade. Então, no seu sistema de produção, né, por exemplo, num sistema de tratamento de água subterrânea, você pode ter ali dessalinizadores, tá, que trabalhem com osmose reversa, né, geralmente, eu acho que é isso, eles trabalham com a tecnologia da osmose reversa, tá, para você remover esses sais que estão em excesso, bicarbonatos, cloretos e outros íons da água. Essa imagem que aparece no slide é justamente, tem aqui duas unidades de osmose reversa, tá? E um tipo de dessalinizador. Nesse laboratório, lá na Universidade da Flórida, certo? Laboratório de Aquicultura Tropical da Universidade da Flórida, certo? Depois que a água passa por esses componentes, né, tem a salinidade, dureza e alcalinidade reduzidas, ela vai ser armazenada em um tanque de 1.500 galões, tá? Para uso posterior. O pessoal lá tem essa unidade, galão, né? Não é nem litros nem metros cúbicos, galões. Vamos seguir aqui. Então, esses dessalinizadores, eles podem reduzir e, em alguns casos, remover totalmente os íons, que não tem interesse para isso, né? O objetivo não é nem produzir água destilada, né? Você quer uma água adequada para a criação animal, que não é a destilada. Embora o pH possa ser reduzido nesse tratamento de dessalinização ou abrandamento da água, tá? Essas unidades dessalinizadoras que realizam a osmose reversa geralmente não afetam o pH diretamente da água, certo? Além disso, é bom deixar claro, né, ele fala aqui que esse trabalho de dessalinização não reduz os gases, você tem que ter aí a aeração, né, a agitação da água, a coluna removedora de gases, você vai ter que ter aí diferentes unidades de tratamento, que é justamente o que ele vai mostrar ao final do artigo. Você tem uma unidade integrada de tratamento da água subterrânea, ou seja, você trabalhar com vários componentes, né, cada um realizando a sua função, para ter esse sistema integrado de tratamento ou para tratamento das águas subterrâneas, certo? Se houver necessidade adicional para redução de pH, talvez haja necessidade da adição do ácido muriático, né? Só que o ácido muriático ele é economicamente inviável para uma escala comercial, né? A não ser que seja uma escala muito pequena, talvez uma pequena unidade de produtora de peixes ornamentais, tá? Geralmente, quando a escala aumenta, você aplica o sulfato de alumínio, que vai ter um efeito acidificante, certo? Uma outra sugestão dele aqui, quando necessário, essa água dessalinizada ou abrandada, né, em relação à dureza
ela pode ser misturada com um outro volume de água tratada que não tenha passado pela dessalinização, tá? Nem pelo abrandamento da dureza, para você, com essa mistura, você chegar na concentração iônica, na salinidade, alcalinidade e dureza, no pH desejados, tá? Então existe essa possibilidade de você fazer essas misturas. Agora, o mais comum é a elevação do pH, tá? Você tem águas ácidas, águas moles, águas com alcalinidade reduzida. Você vai adicionar então sais como carbonato de cálcio, hidróxido de cálcio, óxido de cálcio, né? O calcário, a cal hidratada, o bicarbonato, que vão aumentar a alcalinidade, dureza, pH também, certo? Tendo em vista que o hidróxido de cálcio, a cal, ela é mais solúvel que o calcário, para resultados mais rápidos, né? Você aplica, a melhor sugestão é aplicar a cal ao invés do calcário, certo? Esses sais, eles são fontes também de cálcio e magnésio, né? Então, com isso, você consegue elevar também a dureza da água, certo? Basicamente é isso. Você vai trabalhar com a calagem para elevar pH, alcalinidade e dureza com diferentes produtos, né? Diferentes sais, diferentes compostos. E se você tiver uma água muito salobra, muito dura, tá? Pode acontecer de ter uma alcalinidade muito elevada. Talvez seja necessário, né, se houver viabilidade econômica, né, passar essa água num dessalinizador e, por osmose reversa, corrigir a, a salinidade, a dureza, tá, dessa água. Vamos dar uma paradinha aqui, tá, pessoal? Nós já estamos com 17 minutos. Em seguida, a gente vai continuar falando do próximo ponto, que é salinidade da água. Até já, tá?